Todas as questões aqui são de concursos públicos. Eu fui captando questões concurso público. Se for um site de questões, geralmente você não vai achar lá o tópico políticas públicas. Então eu tive que realmente pegar, caçar para vocês esse ouro aqui até encontrar essas questões. Nossa primeira questão está falando, as políticas de ações afirmativas. Já te falei para vocês, o macete. Falou ação afirmativa, é alguma coisa histórica. Não é que nem lá aconteceu com que eu falei lá com o deficiente, o cara ficou deficiente, não é uma coisa histórica. Tá? Mas é uma coisa, por exemplo, falou de cota, falou do indígena, que teve um relacionamento histórico do índio, falou isso, aí ação afirmativa, tá? Tentando corrigir algo histórico. Lembrou? Bom, não vai errar mais não? Essa afirmativa está caindo bastante em várias provas, tá? O meu palpite também para essa prova. E as cotas raciais representam, além de uma conquista importantíssima do movimento negro, por reparação histórica, a garantia de melhores condições de vida através do acesso à educação superior e da ascensão social desses grupos historicamente discriminados. Tá vendo que eu te falei? Que eu já falei? Historicamente discriminados. Então vamos marcar isso aqui? Vamos marcar isso aqui? Então vamos. Historicamente discriminados. É uma ação afirmativa. Por isso, a luta pela continuidade e ampliação da lei é fundamental, uma vez que ela, vamos lá, garante oportunidade de acesso à população negra, indígena e amarelas no âmbito do ensino superior. Garantir. Toda vez uma questão de falar, macete também para você gabaritar a prova. Passar em concurso público não é aquele que apenas decorou a matéria, ou aquele que acha que tem muita informação sobre aquilo. Não, tem macete para acertar algumas questões. Se uma questão fala que garantiu que uma coisa vai dar certo, não existe isso. Existe sempre um grupo de exceções que não consegue essa garantia. Sempre desse jeito, jamais, nunca. São afirmações muito firmes, só daquele jeito. Tá errado. Então você não vai garantir nada. Então esse garante aqui, tá errado, Garante oportunidades? Não, de acesso a populações negras. Ele permite dar oportunidades, mas vai garantir? Não. É possível o acesso à população, possível, realmente é uma questão boa, tá? Auxilia a população negra ao ingresso mais fácil nas universidades públicas e garante o princípio da equidade. Garante aqui de novo. Garante de novo, garante de novo o ingresso desse contingente populacional com mais desafios. Você está garantindo, quer dizer que ele vai ter mais um desafio. Está garantindo a letra B, quer dizer que esse princípio da equidade foi resolvido. E você sabe que não foi. Mesmo com as cotas, por exemplo, as cotas para o concurso público, no meu órgão que eu trabalho só tem 2% de negros. Garantiu essa equidade? Não. Possibilitou melhorar? Sim. Tá vendo a diferença? Garantir, tem possibilidade, ajudar, melhorar, sim. Só que não falou que essa melhoria chegou no ápice, chegou assim a melhoria total, já conseguiu a equidade. Esse tipo que está errado. Então estou te ensinando aqui hoje a acertar questões. Não é só aquela aulinha que eu ensinar, teoria, que você vai esquecer daqui a algumas semanas, não. O mais importante é você conseguir pegar essas pegadinhas das bancas, tá? Então a letra D tem que estar certa, né? Contribui, olha a diferença de garantir para contribuir. Eu posso contribuir com alguém. Contribuir é ajudar. Eu ajudei, mas eu não garanti que ele chegou lá. Eu não afirmei que ele vai conseguir. Eu contribuí, eu auxiliei, eu ajudei. Aí são questões certas, é uma cabeça prova. Não estou falando só dessa matéria, não.
Pode testar nas outras. Isso aqui funciona. Olha só. Contribui para dirimir os impactos deletérios do racismo, ou seja, vai ajudar nos impactos do racismo estrutural na vida da população negra, a partir do acesso ao ensino superior. Isso aqui vai ajudar, essas políticas afirmativas, vai ajudar a chegar no ensino superior. Como que vai ajudar? Eu falei, políticas afirmativas é a própria cota. A cota está ajudando as pessoas do movimento negro a chegarem à universidade. É isso que a letra D está falando. É assim que você vai acertar questões a partir de agora. Tá legal? Essa foi só a nossa primeira questão, tá? Vou passar para a segunda agora. Nosso gabarito, então, é a letra D. Na nossa segunda questão, antes de falar nela, eu criei uma apostilinha que fala sobre todos esses tópicos aqui, ó. Tudo isso aqui, um resumo de tudo isso aqui, para você gabaritar, um resumo com exemplos de tudo isso aqui, com os principais programas do governo e tudo. E 50 questões comentadas nela, de concursos públicos. Separei 50 questões comentadas, está nessa apostila. Tá legal? 20 contão, só R$20. Tá? Só mesmo para fazer ajudar aqui, manter o canal e essas coisas, tá vendo? Você sabe que R$20 dá para você pagar. E quer dividir? Divide 10 vezes lá no site. Ah, não, já deu, não tem dinheiro não. O pessoal tá falando, o concurseiro não tem dinheiro não, eu tô desempregado. Tá, pega um cartão emprestado aí, divide R$20 em 10 vezes, R$2 por mês. Tá? O intuito aqui é ajudar você a passar, tá legal? E vou tentar fazer das outras matérias também. À medida que eu vou fazendo as apostilas, vou trazendo os vídeos aqui novos para vocês, para avisar de qual matéria eu já fiz, tá? Deixa aqui embaixo também qual bloco que você vai fazer. O bloco que tiver mais gente comentando sobre ele, eu vou trazer a apostila mais voltada para ele, tá legal? Vamos lá, questão número 2. A política de cotas para negros na educação superior no Brasil tem despertado debate intenso, especialmente porque, via de regra, essas discussões trazem de forma implícita ou explícita concepções de racismo e discriminação presentes na sociedade brasileira. Sobre a política de cotas, é correto afirmar que temos aqui a política de cotas, é uma política afirmativa, porque está falando sobre o contexto histórico. Aí você já guardou ações afirmativas, tá? Aqui, consiste numa ação afirmativa de... Ah, já achou o gabarito, gente? Opa, ação afirmativa. Tá vendo quando você sabe o básico e as bancas perguntam a mesma coisa? Na questão passada a gente viu uma ação afirmativa. Aqui falou de cotas para negros. De cara eu já falei para vocês, é uma ação afirmativa. Aí quando eu vou ler as alternativas, eu já sei o que procurar. Procurar ação afirmativa, eu já achei a resposta. Porque política de cotas, que está falando aqui, essa política de cotas que está aí no quadro aí, ela fere os direitos humanos? Fere igualdade? Não. Ela não fere igualdade, ela está tentando fazer ficar mais igual. É perigosa e ilegal, pois contraria a autonomia universitária? Também não é ilegal. Porque se fosse ilegal, não teria lei, não teria sido aprovada essa lei. Você tem que imaginar o seguinte: já que falou que é algo ilegal, essa lei existe? Existe a lei política de cotas? Se existe, não pode ser ilegal. Como que uma lei, algo ilegal, estaria em vigor no Brasil? Vamos usar a lógica. Tá vendo? Ensinando a acertar questões. É injusta, pois a pobreza não atinge apenas os negros. Essa letra D, muita gente iria marcar ela, porque eu estou baseando nos comentários. Eu fiz uma enquete, tanto lá no Instagram, me siga no Instagram, tem muita dica legal, procura lá, Concurseiro Nômade no Instagram. Eu estou respondendo caixinhas de perguntas essa semana inteira, tem lives, tem notícias de concurso muito mais rápido aqui, porque sai a notícia, eu já chego e posto. Siga lá que é muito bacana. Fiz uma pesquisa lá e aqui no YouTube. O tanto de gente que está colocando aqui que é injusta as cotas, não é brincadeira, mais de 90%. Você tem que lembrar que isso com a prova vai fazer você perder seu cargo, tá?
Eu não estou falando que é justo ou injusto. Eu não estou aqui para falar sobre política. Eu não estou aqui para brigar com você. Eu nem brigo com a banca. O que a banca quer que eu marco, eu marco. Se eu estou fazendo um concurso com uma banca, estudei sobre a banca e sempre ela fala que 3 mais 3 é 10, na próxima prova eu vou marcar 3 mais 3 é 10. Eu não sou doido. Ah, mas tá errado, deve ser doido sim. Tá errado? Tá errado eu não marcar o que a banca quer e ficar sem meu emprego, ficar sem meu salário, ficar sem minha estabilidade, ficar sem minhas 3 férias anuais, ficar sem promoções de 2 em 2 anos. Isso seria doidice na minha cabeça. Tá? Muito cuidado com o que vocês vão marcar. Eu tô vendo essas enquetes, eu tô vendo o que vocês estão respondendo. E se responder do jeito que vocês estão colocando na enquete, vocês vão ficar sem emprego. Tá ok? Então vamos lá. É injusta? Não, você vai falar que é justa. Tá? E coloca aqui embaixo, na prova você tem que marcar que é justa. Mas aqui embaixo você pode dar a sua opinião. Se você acha que é justa, dá os seus argumentos e coloca aqui embaixo também. Não deixe só o pessoal que acha que é injusta colocar, não. E você acha que é injusta, dá os seus argumentos, mas sem brigar. Não é para ter briga. A gente vive numa democracia. Vai ter coisas que eu acredito que você não acredita, e tem coisas que você acredita que eu não acredito, e tem coisas que nós dois acreditamos e o terceiro não acredita. Isso é democracia, várias ideias. Então, para debater, não é um xingar o outro, ou falar faz o L, faz o T, faz o seu. Não, você dá os seus depoimentos concretos do que você acha por causa disso, o outro também vai dar o dele, e seria uma discussão. E aí você estaria estudando para a prova. Por quê? Pode ser um tema de redação. Aí vocês comentando isso aqui embaixo, e discutindo com o outro, se cair esquinado dessa prova, você já tem base. Você já sabe o que o outro pensa, o que você pensa, o que o outro acredita, por que o outro não acredita, por que você acredita. Aí você já tem base para fazer uma excelente redação depois. Tá? Então vamos lá. Letra E. Equivocada, pois considera o mérito daqueles que se esforçaram. Tudo que falar mal de alguma lei, falou que fere, é perigosa, é injusta, é equivocada. Primeiro macete, falou mal de alguma coisa do governo, a cota é do governo, o governo fez as cotas. Você não vai marcar essa questão. Estou ensinando a acertar a questão. Não estou ensinando você a saber toda a política pública, não. Eu quero que você saia daqui hoje gabaritando qualquer prova de políticas públicas. Falou mal de uma lei que existe, você não vai marcar ela. Esse é o primeiro macete. Segundo macete, a ovelha negra. O macete da ovelha negra é aquela alternativa que é diferentona de todas as outras. Você viu que todas falam mal, menos a... Ela é a ovelha negra da família. Isso aqui é como se fosse uma família de 5 pessoas. A letra A está indo contra essa família. Ela falou que é uma ação afirmativa. Ela supera desigualdades. Ela é a única que fala coisas boas, o resto fala mal. Se fosse o contrário também, tivesse uma só falando mal e tudo falando coisa boa de alguma coisa, que não seja lei do governo, você também vai marcar que ela está falando mal. É a diferentona, chama-se regra da ovelha negra. É um macete. Falou mal de lei, é outro macete. Aí você tem 2 macetes. Bonito? Vai acertar a questão a partir de agora, não vai errar mais nada. Vamos para a próxima. Olha só. Questão número 3. Nos últimos anos, ocorreu no país a implementação de ações afirmativas e expansão de vagas no ensino superior público e privado. Este último estimulado pela utilização de fundo público para o financiamento do setor privado por meio do Programa Universidade para Todos ProUni e do Programa de Financiamento Estudantil FIES. Análise crítica das políticas de expansão do acesso à democratização da educação superior no país permite afirmar que essas medidas... Vamos lá, vou marcar aqui. Marcar a palavrinha-chave da pergunta, né? Ação de ações afirmativas. É uma coisa histórica.
Você está vendo a terceira questão, está falando de ação afirmativa? Não tem só questões de ação afirmativa aqui não. Mas se as três primeiras caíram isso, a ação afirmativa é um ótimo pedido para estar na sua prova. Expansão de ensino superior. Então aqui é uma ação afirmativa no ensino. O que é a ação afirmativa no ensino? O FIES, o ProUni, o SISU são ações afirmativas voltadas para levar estudante para o nível superior. Público e privado, olha só. O público, o ProUni. O privado, o FIES. Então essa questão está falando do FIES e do ProUni, tá? Expansão de acesso à democratização do ensino superior no país. Então tá, vamos lá. Constitui políticas públicas, direito de cidadania e elevam a possibilidade de jovens pobres acessarem os benefícios educativos culturais. Elevam a acessar benefícios. É um benefício cultural. Eu acho meio estranho. Falar que é um benefício o cara pagar um financiamento. Não, se ele fosse acessar o benefício, eu acho que o ProUni seria mais. O benefício é estudar numa escola pública gratuita, mas eu não sei. Vamos deixar essa de lado, vamos ver. Fazer questões também é isso. A gente deixar aquelas mais ou menos de lado, até você encontrar uma outra que você tem certeza que é a resposta. Vamos ver a letra B. Ó, nessa letra B aqui, deixa eu marcar, eliminam o elitismo e o racismo nas universidades brasileiras. Eliminam. Opa, aqui já posso marcar, né? Então eu posso chegar aqui nesse eliminam. E é que nem aquela forma de garantir, eliminar. Não, é tipo uma ravinha que deixa a questão errada. Você não vai eliminar, sempre vai sobrar alguma coisa. Então você vai eliminar o racismo? Você sabe que não eliminou? Criam as diferenciações e hierarquizações entre instituições de elite que ocupam o centro do sistema educacional superior e instituições periféricas. Criam diferenciações? Não, a gente faz o FIES, o ProUni para diminuir a igualdade, não para aumentar a igualdade, não para diferenciar, é para igualar. Então palavras com criar diferenciações aqui, ó, deixou a questão errada. Letra D. Contribuem para romper o elitismo. Opa, o que eu falei da palavrinha contribuir? É ajudar. Ajuda a contribuir. Ajudar, então, é uma palavra bonita. Para romper com o elitismo e o racismo. A gente está ajudando a romper com o racismo, com o elitismo, na educação superior. Mas mantém a desigualdade. Mantém a desigualdade, sim. Você sabe que ainda é desigual? Nas condições de acesso aos benefícios educativos e culturais. Então, a mais certa aqui seria a letra D. Eu já eliminaria a letra B porque eliminam, eliminaria a C porque cria diferenciações. Eliminei duas, fiquei em dúvida entre a A e a B. Mas quando eu vi a palavra contribui, que mantém a desigualdade, sim, você sabe que a desigualdade existe, então está mantendo. Você sabe que contribuir é apenas ajudar. Não vai eliminar, não vai criar, não vai extinguir. Então, se só ajudar, sim. Mas, então, ó, e lembra, contribui para uma coisa boa, que é eliminar o racismo. Se fosse para contribuir para a desigualdade, aí estaria errado. Então, não vai só procurando a palavrinha contribuir e marcando como certa, não. Contribuir com o quê? Uma coisa que está indo de encontro com a política pública aqui, ou uma coisa que está indo contra a política pública. A gente tem que pensar nisso também, tá? Então, nosso gabarito aqui, da 3, a letra D. E vou reforçando todas essas questões que eu trouxe aqui hoje. Mais 50 questões sobre cada um daqueles tópicos lá, vou voltar aqui em cima de novo, ó, sobre conceitos, sobre tipologia, sobre ciclos de política pública, sobre agenda, sobre processos, sobre planos, sobre projetos, sobre direitos humanos, tudo isso aqui tem um resumo na apostila falando disso. E tem questões sobre todos esses temas, tá legal? São 50 questões, dificilmente você vai encontrar em outro lugar. Eu não acho que vai encontrar lugar nenhum, não. São questões de concurso, não são inventadas, tá? 4. Como as políticas redistributivas buscam dividir a renda. O que é a política
redistributiva. Por exemplo, a gente arrecada imposto, arrecada taxa, o governo arrecada o dinheiro, mas é de todo mundo, das maiorias, de todo mundo, a minoria, a maioria, tudo junto. Só que vai redistribuir esse dinheiro nos locais que mais precisam. Então ele vai pegar esse dinheiro e vai redistribuir. Nessa região está precisando mais de saúde, então vamos criar mais hospitais, mais policlínicas, mais postos de saúde. Nessa região cá já está precisando mais de cotas, que nessa região aqui poucas pessoas estão entrando na faculdade. Ou seja, eles vão redistribuir em locais mais precisos dependendo do local. Tá legal? Então vamos lá. Criando regras e normas para o funcionamento. Não, isso que seria uma política normativa. Por exemplo, a lei de trânsito brasileira. Por quê? Muitas crianças morriam com um acidente de carro porque elas estavam sem cadeirinhas. Então fizeram uma política pública normativa, criando uma norma no Código de Trânsito Brasileiro falando sobre as cadeirinhas. É uma política pública? É uma norma? Seria normativa. Então, mas aqui que a gente quer uma redistributiva. Distribuindo recursos de forma mais justa e direcionada. Pode ser esta. C. Estabelecendo normas para o bem comum. Não, estabelecer normas é política normativa. Normatismo também é uma política pública. Porque eu falei política pública, a gente está resolvendo o problema das cadeirinhas. É o Código de Trânsito. Criamos uma norma para os deficientes. Uma política normativa. Criamos um hospital. A gente não está criando uma norma. Tá vendo? A gente tem que saber olhar, interpretar. Traz para o mundo real. Olha o nome. C. Estabelecer normas. Já falei que não é. D. Atendendo necessidades específicas de diferentes grupos. Atender necessidade específica é uma política específica. A diferença dela para a redistributiva é o seguinte: a específica, não existe esse grupo de pessoas sobre tá morrendo cadeira. Existe o grupo das crianças. Aí é a normativa. A distributiva, você vai distribuir, por exemplo, existe um grupo de pessoas que está precisando de... Você fala, da área de saúde lá está morrendo de tuberculose. Vai fazer, então, para esse grupo de pessoas lá. Só que essa aqui é específica para aquele caso. Temos um caso específico, pequeno, talvez uma, duas pessoas, sei lá. Então é muito específica para aquele caso, só para aquela região, só para aquela cidadezinha, talvez. É muito específico. Essa é a política específica, tá? Essa é a diferença. Então temos aqui uma normativa na B, temos aqui falando de normas na C, política normativa, e tem uma política específica. São coisas diferentes. A nossa aqui é essa aqui, Só lembrar, redistributiva é você distribuir de forma justa, distribuir no local que mais precisa, para aquele grupo que mais precisa. Normativa, você vai criar uma norma para resolver um problema também. E específica, você vai resolver um caso específico. São coisas diferentes, tá? Vamos ver mais questões sobre isso, Qual é a principal característica das políticas específicas aí? Acabamos de falar dela, tá? Qual que então seria a principal característica dela? Estabelecerem regras e estruturas para outras políticas. Quem faz regra? Política normativa. Atende necessidades únicas de determinados grupos. É uma necessidade única de um grupo, de uma cidade, de um local. C. Distribui recursos para equilibrar a sociedade. Não, aqui, política redistributiva. E letra D, criam padrões para o funcionamento de serviço, que há padrões, é política normativa. Então aqui é normativa, aqui distribuir é distributiva, criar regras é normativa. Então só sobrou pra gente aqui a letra B. Só lembrando que está chegando no canal agora, tem muita aula já gravada. Nessa prova da parte da manhã para todos os blocos, também vai cair LGBT, QIA+. Opa, já tem uma aula gravada, eu gravei ainda pré-edital
Eu sabia que ia cair, por isso já adiantei. Tá aqui no canal. Tá na playlist logo aqui embaixo. Vou deixar no primeiro comentário e na descrição desse vídeo. Essa playlist já tem aula de direito administrativo, já tem aula lá de português pro bloco 8. Ou seja, para todos os blocos eu tô postando aula lá de vez em quando. Até o dia da prova tem muita aula gratuita. Para isso tem que estar inscrito no canal, para você nunca perder nenhuma aula nova. O YouTube sempre vai te mandar uma notificação. Ó, o Jardel publicou uma aula nova lá de graça. Aula excelente que vai fazer você gabaritar, tá legal? E ó, essas questões aqui, ó, R$20 só. Basta que mandar mensagem no link tá aqui embaixo, ou mandar mensagem no WhatsApp. Estarei aqui te mando por R$20 só, tá? São 50 questões comentadas. 6. Sob o programa de transferência de renda denominado Bolsa Família. Assinala incorreta. É que é incorreta. Temos aqui 5 alternativas. Uma só que está errada, tá? Então vou marcar aqui para vocês. Ó. Vamos marcar aqui nosso caderninho aqui. A incorreta. Pronto, incorreta. Tá? Então vamos lá. O Bolsa Família é destinado às ações de transferência de renda sem condicionalidade. Vamos trazer para o mundo real. Se não tem condições para receber o Bolsa Família, um rico pode receber, alguém que não está precisando de auxílio nenhum pode receber. Que eu falo que é políticas sociais para te resolver um problema. Bolsa Família para tirar as pessoas, teoricamente, o problema é que tinha muita gente na miséria e para tirar a pessoa da miséria. Foi para isso que foi feito o plano. É um problema? A gente tentou resolver. Se não tem condições, não existe problema. Qualquer pessoa pode receber o Bolsa Família. Você não concorda comigo? Então por isso está errado. Tá vendo como não é difícil acertar essas questões? Porque tem que existir uma condição para receber o Bolsa, senão todo mundo vai receber Bolsa. Outra, não vai fazer exercício? Faça muito, mas não achou a resposta, pula para a próxima questão. Não. Se aqui falou que tem 4 certas e 1 errada, você já achou errado? Então você já sabe que a B, C, D E estão certas. Leia ela quando estiver estudando. É outra dica que eu estou te dando. Leia sempre para você pegar as informações, para você sempre estar aprendendo mais. É assim que a gente estuda com questões. Não é fazer 1000 questões por dia. Você vai fazer por fazer. É melhor você fazer menos questões, porém, analisando alternativa por alternativa, tentando descobrir qual informações essas alternativas estão trazendo para você, para fixar melhor. Olha só a letra B. O benefício básico do Bolsa Família é destinado às unidades familiares que se encontrem em situação de extrema pobreza. Então, já sabe, o Bolsa Família é destinado para quem? Que tem extrema pobreza. Captei uma informação importante que se cair em outro concurso agora, eu acerto. Na C falou que, ó, a família é a unidade nuclear, eventualmente ampliada por outros indivíduos que com ela possuam laços de parentesco ou de afinidade, que forme um grupo doméstico, vivendo sob o mesmo teto e que se mantém pela contribuição de seus membros. Então você já notou, um grupo de pessoas tem laços familiares que se mantém. Você já pegou uma outra informação que eles consideram como se fosse família. Mas você já notou que esse tipo de questão aqui não tem nada assim que poderia deixar errado? A gente tem que procurar palavrinhas como essa aqui, ó. Sem condições. Deixa eu tentar mudar a cor aqui da minha chave de fenda. Sem condições. Uma palavrinha que tá, é a palavrinha-chave que fez essa questão ficar errada. Aqui na letra C, quando eu chego aqui na letra C, não tem nada falando sobre coisa errada. Olha a letra D. Nutriz é a mãe que esteja amamentando o seu filho. Nutriz é de nutrir o filho, né? Com até 6 meses de idade, para o qual o leite materno seja o principal alimento. Fala alguma coisa aqui que pode ser polêmico, pode ser errado, está excluindo alguém em algum grupo, falando mal de um grupo, falando mal de uma lei? Não. Então tá certa. O benefício variável vinculado ao adolescente é destinado à unidade familiar em situação de pobreza ou extrema pobreza, que tenham em sua composição adolescentes com idade de 16 a 17 anos.
Essa alternativa a gente pode ficar meio encucado com ela, porque está falando adolescente de 6 a 7 anos, será que é isso? Realmente, é o que está escrito na lei. Tá? Só que se já tem uma extremamente errada, que você tem que ter uma condição para ter o Bolsa Família, senão todo mundo teria o Bolsa Família. Então esse negócio chegou aqui em 16 a 7, você poderia ficar com dúvida, mas em cima não tem como, em cima está errada, e só pode ter uma errada. Então letra A, mas se fosse de baixo errado eu errasse, entraria com recurso, pediria para anular, falaria que teria duas erradas aqui. Tá? Você já errou uma lá em cima, e você em 16, 17, porque eu não sei, porque eu não li a lei, porque eu não decorei, tá? Mas lá em cima você não precisava decorar a lei. Assim, a gente não tem que saber toda a lei, a gente tem que saber trazer para o mundo real, para poder gerar a informação. Se tem uma igual essa letra E, que não tem jeito de trazer, porque eu não sei, se é 16, 17, não sei o quê, mas aí você vai olhar, se não tem nenhuma errada entre as outras, aí você marcaria a letra E. Mas se já achei uma errada lá em cima, então não vou arriscar na letra E. Então gabarito letra A, tá? Meu objetivo aqui é fazer você acertar as questões. Não é decorar as leis, é você acertar. Quem vai conseguir essa vaga, quem vai trabalhar lá a partir de agosto, é quem acertou mais questões. Tá legal? Não é o que sabe mais, não. O serviço público nunca foi para quem que sabe mais. Nunca foi para o CDF. Foi para aquelas pessoas que sabem estratégia para conseguir o objetivo. E o objetivo seu é acertar cada vez mais questões. Coloca isso na sua cabeça. 7. A respeito do atendimento do programa Minha Casa Minha Vida, não serão prioridade no atendimento às famílias. Opa, qual família que não é prioridade? Atendimento. O que é política pública? É você resolver um problema de quem? Um problema de um certo determinado grupo. Falei, o grupo deficiente, o grupo de cotista, o grupo de, sei lá, algum grupo. Para isso que é feito as políticas públicas. E quando a gente fala programa Minha Casa Minha Vida, é um grupo de pessoas que não tem casa, que dificilmente conseguiria comprar uma casa, porque naquele grupo talvez vai ser difícil, um ou outro que vai sair daquele grupo e conseguir talvez ter sua casinha. Então vão ajudar esse grupo. Tá vendo? Temos um problema. Tem um grupo que talvez não consegue sair daquela renda, a perspectiva que a maioria vai continuar aquela renda há muito tempo, então vão arranjar uma solução para o problema deles, de ter uma casa. Minha Casa Minha Vida. Tá? Vamos lá. Então, para ter prioridade, tem que ser uma faixa de um grupo problemático. Letra A. Residente em áreas insalubres. Quem reside em área insalubre tem um problema ali? Tem. Então, por que não pode ter prioridade? Pode. Letra B. Residentes em periferia do município. Opa, nem todo mundo que mora na periferia precisa. Nem todo mundo que mora na periferia, por exemplo, não está na extrema pobreza. Então, nem Bolsa Família vai ter. Nem no Cade Único, talvez ele não vai estar inscrito. Nem todo mundo. Então, periferia, aqui, não é uma prioridade. Letra C. Com mulheres responsáveis pela unidade familiar. O que é isso? A mulher sozinha, responsável pelos filhos. Ela precisa de um apoio? Precisa. Ela tem um problema para ser resolvido? Tem. Então, em vez de a gente falar problema, a gente vai falar em apoio. A pessoa que mora em residência insalubres precisa de um apoio? Precisa. Essa mulher precisa de um apoio? Precisa. Letra D. De que façam parte pessoas com deficiência. Pessoas com deficiência, às vezes, precisa de um apoio? Precisa. Ou uma pessoa, letra E, que tenham sido desabrigadas. Opa, está desabrigada, precisa de um apoio nesse momento. Mas você morar na periferia, não. Então, já falei, você não precisa decorar todo o regramento do programa Minha Casa Minha Vida. Você tem que saber o que é uma política pública, para que ela serve, quem tem preferência. São pessoas que precisam de apoios. Algum tipo de apoio precisa, algum problema ela tem. Nem sempre esse problema foi ela que arranjou que está lá. Pode ser um problema social, pode ser um problema histórico, aí a gente usa as ações afirmativas, você lembra lá no início do vídeo? Aquilo vai cair, guarda, ação afirmativa. Depois, na hora da próxima, lembrar, Jardel falou isso comigo. E só vai passar nessa prova quem tiver inscrito no canal, te garanto. Não escreva não pra você ver. Você vai ficar faltando uma questão pra você passar, tá? Trata de escrever isso, vai faltar uma questão pra você passar. Vamos para a questão número 8. O cadastro único para programas sociais do governo federal. Cadastro único. Eu acabei de falar do Cade Único, olha só tudo, né? É um programa, é um instrumento.
É um instrumento que identifica e caracteriza as famílias de baixa renda, permitindo que o governo conheça melhor a realidade socioeconômica dessa população. Dentre os documentos abaixo, qual é obrigatório para o cadastramento no cadastro único? Essa aqui eu trouxe porque foi uma pegadinha que essa banca colocou. Porque o CAD único, o cadastro único, que você vai entrar agora para conseguir a maioria dos benefícios do governo, tentar cadastrado no CAD único. Lá que vai mostrar a realidade socioeconômica do país e a sua realidade quando for pedir um benefício. Mostrar se você realmente precisa tá encaixado em algum tipo de problema ou não. Se você está precisando de algum apoio ou não, que eu já estou falando aqui direto, não é verdade? Então, CAD único. Então muita gente ama colocar o comprovante de endereço, carteira de trabalho, identidade. Eu acho que a maioria marcou identidade. Por quê? Tudo que a gente faz é identidade. Você tem que lembrar que a identidade agora está sumindo. Eles estão querendo fazer agora um documento único no CPF. Você só tem um número só de identificação. Se aqui tivesse colocado CPF, daria certo. O CPF agora é mais importante que a identidade. Mais importante é uma carteira de trabalho, que nem a maioria que vai estar aqui no CAD único não trabalha. Como é que vai ter carteira de trabalho? Aí você tem que começar para pensar nisso também, ó. É obrigatório para o cadastro. Como que vai ser obrigatório para cadastro no cadastro único, no CAD único, que é um programa, que é um cadastro para você fazer para conseguir benefício. Talvez você está até na extrema pobreza, para conseguir o Bolsa Família. Se você tem carteira de trabalho, nem todo mundo vai ter. Então, com isso, você consegue eliminar a carteira de trabalho. Eliminei, não tem isso. Carteira de identidade, falei, agora tudo a moda é CPF. Comprovante de matrícula de criança. Por que você tem que ter uma criança? Para Bolsa Família você precisa. Mas se você for a pessoa, por exemplo, um deficiente, você não precisa ter filho. A pessoa que está desabrigada, que a gente viu na questão anterior. Por que só as pessoas desabrigadas com filhos que receberão o auxílio? A gente traga isso para o mundo real. Você olha a alternativa e fala, comprovante de matrícula escolar de criança e jovens. Talvez vai precisar disso aqui se você tem filho. Dependente de qual auxílio, qual Bolsa Família. Só que é obrigatório para o cadastramento. É obrigatório. Então vou ter que fazer filho primeiro. Tá vendo? Não tem que saber a lei. Comprovante de endereço. Se você for morador de rua, vamos pensar em todos. Se você tiver uma casa fixa para morar, você leva o comprovante. Mas é obrigatório para estar cadastrado lá? Não pode te obrigar a isso se for morador de rua. Olha todas as hipóteses. Mas título de eleitor você tem que ter. Não importa. Brasil, completou 18 anos, é obrigatório todo mundo ter título de eleitor. Vai fazer cadastro no CAD único, você tem que ter 18 anos. Não vai chegar um menino lá, um adolescente de 14 anos, querer fazer o cadastro no CAD único. Não é? Vamos pensar? E se você tem 18 anos, você é obrigado a ter título de eleitor. Mas já deu. Eu conheço a filha da fulana, da irmã do ciclano, que tem título de eleitor com 16 anos. Sim, nossa lei fala o seguinte, de 16 aos 18 é facultativo. Você pode fazer se você quiser. O título de eleitor. Terou 18 anos, você tem a obrigação de ter o título de eleitor. Acima de 70 é facultativo novamente. Tá? Tá legal? Então, a pegadinha aqui que muita gente não ia saber, porque numa coisa usual, não adianta trazer para a vida real, para fazer obrigatório fazer o CAD único, você tem que ter o CPF ou o título de eleitor. É obrigatório dos dois, tá? São os documentos, ou até mesmo os dois, não estou lembrado direito. Eu sei que o título, tiver CPF tá certo, tiver título de eleitor tá certo. O restante, se você tiver casa, você leva o comprovante de endereço. Se você tiver criança, você vai levar a matrícula escolar. Se você tiver uma carteira assinada, você vai levar a carteira assinada. Se você tiver, tudo aqui se você tiver. Mas título de eleitor não, você é obrigado a ter. Mas vamos ver aqui, o que caiu no CNU do 2024, ó.
Um dos aspectos fundamentais para o êxito de uma política pública é a adequada alocação de recursos para seu funcionamento, o que normalmente se refere à programação de créditos orçamentários e às condições para execução das despesas correspondentes à limitação à execução orçamentária ao longo do exercício. Quando falou que receita, ele está falando dinheiro, ó, recursos financeiros. É dinheiro? Pagar despesa é dinheiro. Dinheiro para quê, Jardel? Aqui, ó, para criar uma política pública, uma ação afirmativa. Para isso que ele quer o dinheiro. Tá? Aqui, ó, quando tem limitação à execução orçamentária, ou seja, quando tem uma limitação do dinheiro que a gente vai fornecer para fazer essa política pública, o que acontece? Aqui o CNU começa a colocar umas palavrinhas um pouquinho difíceis. Ainda mais difíceis, mas a gente tem que começar a acostumar com ela. Por exemplo, a letra A pode afetar a previsibilidade. Pode afetar a previsibilidade? Pode. Por quê? Quando a gente tem algo a ser feito, a gente já fez o planejamento, já descobriu o que deveria ser feito, qual a ação afirmativa para aquele grupo deveria ser resolvida. Só que fica imprevisível como que eu vou resolver se o meu recurso, meu dinheiro é limitado. Eu não vou ter, eu preciso de tanto, mas eu não tenho esse tanto. Ou seja, então fica imprevisível resolver essa demanda. Mas nunca tempestividade. O que é tempestividade? É você resolver no tempo certo. Opa, por exemplo, teve uma enchente numa cidade, calamidade pública. O tempo é aquele. Você precisa do recurso financeiro, você precisa fazer essa despesa financeira agora. Por quê? Aquelas pessoas ficaram desalojadas, aquelas pessoas ficaram sem comida, aquelas pessoas ficaram desabrigadas. A gente precisa resolver isso agora. Tem que fazer uma ação afirmativa para aquelas pessoas ficarem desabrigadas. Tá vendo que é um grupo de pessoas? Às vezes a gente confunde ação afirmativa, política pública, com grupos que já existem. Igual eu te falei, o LGBT, o deficiente, o pessoal da escola pública. Sim, isso já existe há muito tempo. Só que essa pessoa da enchente lá da calamidade pública não existia, acabou de existir agora, acabou de cair um barranco lá, acabou de dar uma enchente na cidade, acabou de dar uma tromba d'água. Então, ou seja, acabou de surgir, de nascer um novo grupo que a gente tem que olhar para ele. O que esse grupo está necessitando agora? Senão eles vão morrer? Comida, água potável. A gente tem que ter uma despesa com ele. Só que a despesa tem que ser agora, porque acabou de acontecer. Então, você tem que ter orçamento lá para ser tempestivo. Ou seja, no momento certo, você tem que ter orçamento para lá arcar com as coisas, né? Por isso que a letra A está errada. E outra dica que eu te dar: sempre que menosprezar algo, está errada a questão. Aqui falou, olha aqui, vamos aqui, vai afetar a previsibilidade. Opa, mas não a tempestividade, vou excluir ela. Excluiu a tempestividade. Sempre que for fazer isso, isso é sinônimo de questão errada. Eu te provo, em várias bancas é assim mesmo. Tá? Por que a tempestividade você precisa de orçamento e a previsibilidade você precisa e a tempestividade não? Na letra B, falou aqui, podem afetar a tempestividade. Sim, no tempo certo e no dinheiro certo. Mas nunca a previsibilidade. Opa, já acabou de falar das duas na letra A. Tá vendo? Uma está excluindo a outra. Questão certa é igual a essa letra C. Podem afetar a tempestividade e a previsibilidade da disponibilidade de recursos. Aqui está certo. Tá vendo? Aqui não excluiu ninguém. Aqui juntou forças. Tá afetando todo mundo. E outra palavrinha que eu quero que você guarda. Pode afetar. Tá? Por que tem que guardar pode? Que eu falei, tempestividade. Pode afetar ela? Pode. Pode não afetar? Também não pode não afetar. Que vai ver que o recurso que você precisou é tão pequeno que você tinha lá. Então não afetou.
Ter pouco recurso financeiro não afetou resolver um determinado problema ali que também precisava de pouco recurso financeiro. Então, mas se aqui tivesse feito deve afetar, aí é errado também, tá? Quando é pode, que várias coisas pode acontecer. Tem várias linhas do tempo aí, pode acontecer de ter enchente, pode acontecer também de só ser uma água passageira, aí vai gastar menos dinheiro, várias coisas podem acontecer. Tá? Pode acontecer que vai precisar de muito dinheiro? Pode. Só que a população toda se juntou para levar alimento para aquele grupo. Aí não precisa tanto dinheiro público. Tá vendo? Várias coisas podem acontecer. Mas se colocar devem, aí não. Você não sabe o futuro. Tá? Olha lá, não afeta a tempestividade, já viu que afeta, não afeta a gestão pública, a gente viu que afeta a gestão pública, então nosso gabarito letra C. Agora essa próxima questão aqui é da banca FGV, também de 2024, ou seja, também é uma questão recente. Tá? A incidência de corrupção nos municípios brasileiros compromete diretamente a qualidade das políticas públicas. Sim, eu falei, política pública é uma ação do governo de resolver um problema de um grupo. Só que se esse governo está corrupto, esse governo ali tem aqui, ó, corrupção, igual está escrito aí, o que vai acontecer? Vai acontecer que não vai dar certo, esse dinheiro vai ser desviado, ou então, ao invés desse dinheiro ser para esse grupo que precisava, eles vão colocar para um outro grupo que dá mais voto para eles. Ou seja, então não pode ter corrupção, né? Então vamos ler de novo, ó. A incidência de corrupção nos municípios brasileiros compromete diretamente, a qualidade das políticas públicas. Compromete mesmo, desviando recursos essenciais e enfraquecendo a confiança da população na administração pública. Sim, de tanta população vê lá a corrupção, ela vai perdendo, aquele político vai perdendo crédito com a população fica desconfiada dele, né? Considerando os elementos que influenciam a incidência de corrupção e a qualidade das políticas públicas municipais, assinale a opção que indica um fator responsável pelo aumento da corrupção. Tá vendo que a pergunta sempre está no final? Se você pegar a questão passada, esquece a questão de agora, né? Na questão passada, aqui ó, as limitações da execução orçamentária ao longo do exercício podem, tá vendo? A pergunta aqui, ó, geralmente só tá no final, tá? Nem sempre a gente vai precisar de ler o texto aqui, tá? É outra dica que eu tô te dando, pra você não perder tempo nessa prova. Vamos lá, letra A. O que dessas letras aumenta a corrupção? A descentralização fiscal, que fortalece a transparência e a responsabilidade local. Opa, se está fortalecendo a transparência e está ficando mais responsável localmente, por que isso aumentaria a corrupção? B. A existência de uma sociedade civil ativa e engajada nas questões públicas. Opa, se a sociedade é ativa na política, se a sociedade é engajada na gestão pública, a sociedade também, então, está olhando tudo que está sendo feito e para onde está indo cada recurso, se está chegando nas pessoas certas, no grupo certo, que a população está ali no meio. Isso aí vai facilitar a corrupção? Não. Vai piorar para os corruptos, a sociedade está fiscalizando eles. C. A boa governança aliada à efetividade das normas legais para inibir práticas corruptas. Se você está fazendo uma boa governança para inibir práticas corruptas, como que isso aqui ia ajudar a aumentar a corrupção? Está errado. Tá? Nessa letra B, que vou dar até um exemplo para vocês, a existência de uma sociedade ativa, que está engajada na questão pública, que vê tudo que a administração pública compra, é publicado. Agora imagina só, você tem um filho na escola. Seu filho está estudando lá na escola, bonitinho. O governo lá do estado, lá do seu estado, por exemplo, mora aqui em Minas, o governo de Minas manda uma verba para a escola para comprar alimentos. Vai ser publicado no site da Secretaria de Educação. Algum lugar está sendo publicado isso. A quantidade que está indo para a escola.
a quantidade que o diretor está recebendo na escola. Aí você vai olhar, quantos alunos tem nessa escola? X. Então, essa quantidade dá para comprar, sei lá, dá para comprar vários tipos de alimentação. Por que o meu filho está comendo canjiquinha? Falta de dinheiro? Não é, tô vendo aqui que o governo mandou. Tá vendo? Isso aqui que é uma comunidade engajada, uma sociedade engajada. Ou então, por que a escola ali vizinha tem carne todo dia, do meu filho não tem? Qual é o recurso que recebeu naquela escola, qual recebeu nisso? Por que essa escola aqui não está sabendo administrar esse dinheiro da alimentação e é dilatar? Isso é engajamento. Você consegue olhar de qualquer órgão público, tudo que foi comprado, o preço que foi comprado, tudo isso tem na internet. Se for na prefeitura, vai ter um site da prefeitura lá, com essa parte lá toda bonitinha para você também. A quantidade que ela gastou com o mobiliário, que ela gastou com o pessoal, sim, tá? Todo o dinheiro público é publicado, guarda isso. Até o salário dos servidores públicos você consegue olhar na internet, tá? Vamos lá, agora eu vou na D. O aumento dos investimentos que, sem a devida fiscalização, podem ser desviados para práticas corruptas. O aumento do investimento sem devida... Se você está aumentando dinheiro, investimento é dinheiro, né? Sem fiscalizar, vai aumentar a prática corrupta? Vai. Nosso gabarito. O que foi perguntado na questão? Então, o que aumenta a corrupção? A política pública. Você dá dinheiro sem fiscalizar. Eles vão enfiar no bolso, não é? Ou dar com laranja, alguma coisa assim. A promoção do capital social e a confiança interpessoal que reduz a corrupção e melhora a gestão pública. Se reduz a corrupção, então não vai melhorar a corrupção. Né? Tá vendo como não estava difícil? Ó, podem ser desviados para práticas corruptas. A própria alternativa já está respondendo aqui em cima. Tá vendo? Essa parte aqui tá fácil. Tá? Vou entrar para... Nossa, que a gente já fez, né? Peraí. Essa foi a primeira que a gente fez agora. Agora eu vou entrar mesmo em questões realmente focadas em ações afirmativas, pra gente não errar nada em cima da prova. E eu quero lembrar a vocês que todo ano eu faço uma apostilinha baratinho, por de R$20. Quem comprar esse ano vai ganhar a apostilinha do ano passado e a desse ano. A do ano passado já tinha tudo sobre políticas públicas, bem mastigado, o pessoal adorou ela. Eu tive muita gente aqui falando bem dessa apostila e tinha 50 questões lá já de políticas públicas. Esse ano resolvi fazer uma do zero, porque ano passado eu não tinha uma base do que realmente seria perguntado na prova. Esse ano, eu já vi, caiu 3 questões de políticas públicas. Não vai cair mais 3 esse ano. Aí o que eu fiz? Eu fiz uma nova apostilinha bem mastigada, uma linguagem bem fácil para você e com mais 50 questões lá comentadas no PDF. E fora as 50 questões comentadas, deve ter mais umas 20 lá só de exercício de fixação. Com mais lá como cair na prova, suas pegadinhas, tá tudo mastigado. Você vai receber essas 2 apostilas por R$20, tá legal? Baratinho mesmo. E divide em 10 vezes se precisar, tá? É só para ajudar o canal mesmo, ajudar aqui no microfone, ajudar a apagar a luz, ajudar a pagar a pessoa para editar. Ou seja, eu tenho despesa aqui, eu tenho que trazer o máximo possível de coisas gratuitas aqui para você, o máximo. O Senil vai trazer muita aula gratuita para você, só que eu tenho algumas despesas, eu preciso pelo menos cobrir essas despesas, tá legal? R$20 a gente divide aqui 10 vezes, só para ajudar aqui um pouquinho mesmo, tá? Vamos lá, questão número 1. Uma estudante de baixa renda negra, uma estudante de baixa renda, negra, e ingressa na escola pública. Uma estudante de baixa renda que está estudando na escola pública, tá? Ele é negra, prestou vestibular para uma universidade federal. Apesar da sua nota estar abaixo da nota de corte da ampla concorrência, ela conseguiu ingressar pelo sistema de cotas raciais. Um grupo de estudantes contrário ao sistema de cotas, argumenta que isso desvaloriza o mérito acadêmico e que todos deveriam
deveriam competir igualmente. Com base na legislação brasileira e nos princípios das ações afirmativas, assinale a alternativa correta. Vamos lá. Gente, aqui está falando de cotas, sempre em concurso público, qualquer cota, indígena, cotas para negros, cotas para PCD, a nota é mais baixa. Mas não porque o pessoal não estuda, não porque o pessoal é mais burro, tá? Só quero esclarecer. Por que a nota é mais baixa? Porque essas pessoas estão nas duas listagens. Está na ampla concorrência, imagina essa pessoa negra aqui, está na ampla concorrência e na de cota. Se ela foi lá, acertou 90% da prova, quem que chama primeiro? Eu vou chamar umas 5 pessoas da ampla concorrência primeiro, para depois chamar uma de cota. Mas se ela acertou 90% da nota, ela vai ser chamada primeiro na lista da ampla. Então todo mundo que foi bem, todo o CDF, todo mundo que foi ótimo, todo negro que foi ótimo, ele foi chamado na cota primeiro, na ampla concorrência primeiro. Aí o que aconteceu? Aí foi diminuindo, foi chamando o próximo, por isso que a nota aqui é mais baixa que a de cá. Esse que é o motivo, tá legal? Mas vamos lá. Você que já fez a faculdade, quantos negros tinha na sua sala de aula? Na minha tinha um. Tá? Comecei a faculdade com 50 pessoas, tinha 2 negros, depois um saiu. Aí eu terminei meu curso, que eu fiz matemática, com um negro formando. Tá vendo? Entrou 50 com 2 lá e um formou. Quando você entra no órgão público, por exemplo, no órgão que eu trabalho, temos um negro. Tem 100 pessoas trabalhando. 1% é negro. Por isso, ainda tem as cotas. Tá legal? Isso estou falando da minha região, estou falando aqui da minha realidade. Eu falei, o Brasil é cheio de grupos, tá? Eu sei que tem gente que fala assim, mas aqui na minha cidade não é assim. Sim, na sua região, por outros motivos culturais, por motivos, vários motivos, pode acontecer diferente. O Brasil não é igual, o Brasil é continental. Então lá no sul do Brasil vai ser de um jeito diferente do... Você quer comparar o pessoal do sul com o pessoal da Bahia? É diferente, tá? Cada região vai ser diferente. Então vamos lá. A pergunta foi: com base na legislação brasileira e nos princípios das ações afirmativas, assinale. As cotas são inconstitucionais. Constituição é a nossa lei maior. Se ela fosse inconstitucional, o concurso público que você está fazendo agora, teria cota nele? Não. Então não pode ser contra a Constituição. Nada pode ser contra uma lei. Então nem vou ler o resto. B. As cotas são medidas transitórias amparadas pela Constituição. É amparado pela Constituição? É. Porque se não fosse, no concurso não ia poder ter. Lá na hora de você fazer lá o Enem não ia ter cota. Não é? E visam reduzir desigualdades históricas com acesso à educação de nível superior. Certinho. Ela é uma coisa temporária. Por que é temporária, Jardel? Muita gente erra por causa da palavra intemporária. Erra porque eu falei, políticas públicas, ações afirmativas, não foi feito para solucionar o problema e depois nunca mais existir. Isso é utopia, não tem jeito. Foi feito para dar um remedinho para tentar curar um pouquinho. Remedinho a gente não toma o resto da vida, é temporário. Então a gente vai tentar resolver algo específico ali, temporariamente. Tá? Para que depois esse organismo consiga se crescer sozinho. Então vai chegar o momento, agora já tem uma porcentagem boa de negros lá nos órgãos públicos. Já podemos tirar a cota. Então não pode ser para sempre. Guarda isso, tá? C. A única forma justa de acesso à universidade pública é a meritocracia, que não existe. Você acha que é mérito um cara que nasceu na família de boas condições, que não trabalha, tem aulinha particular à tarde, faz cursinho de inglês, vai tirar uma nota ótima de inglês, tem professor particular, e aquele outro menino que sempre estudou só na escola pública, ajuda o pai no serviço, ou tem que ajudar a sustentar a casa? Qual que é o mérito? Então não vem falar de meritocracia agora não, é difícil. Né? Cada um tem seu mérito. Sim, esse que tinha condições, estudou o dia inteiro, tinha escola particular, ele tem o mérito dele? Tem. Porque não adianta ele ter tudo também e não ter estudado.
Então, se ele passou, ele teve muito mérito, sim, que ele estudou bastante, mas ele tinha ferramenta para isso. O outro, se ele passou na mesma faculdade que o de cá, ele teve muito mais mérito ainda, porque não tinha nenhuma das ferramentas, nenhuma da ajuda, nenhum apoio, e mesmo assim conseguiu chegar. Tá? Ambos têm seu mérito, tá? Estou falando que ninguém tem mérito, não. O sistema de cotas beneficia apenas estudantes negros, ignorando outras desigualdades? Não. Por exemplo, indígenas, PCDs, os autistas, ou seja, existem várias outras, não é só os negros. Por isso que eu gabarito letra B. Tá legal? Você está vendo que eu não estou lendo todas as alternativas? Você viu que eu começo a ler lá, vi inconstitucionais, parei. Você viu que eu vi ali a única forma, eu parei. Tá? Por quê? Ganhar tempo. Muita gente deixou de terminar a prova do CNU 2024 porque não soube organizar seu tempo. Para pesquisar na internet, muita gente reclamou que não deu tempo de fazer a prova de manhã, porque ainda tinha uma redação, porque leu uma, leu duas, leu 3 vezes a alternativa, sendo que você não tem que ler nem meia, tá? Aqui tem uma palavrinha que eu estou vendo aqui, ó, essa única. Tá? Essa única aqui, muito cuidado, única somente, jamais, nunca, são palavrinhas que geralmente está errado mesmo, tá legal? Um candidato com deficiência auditiva procurou emprego em uma empresa, mas foi informado de que todas as vagas reservadas para pessoas com deficiência já estavam preenchidas. Ele questionou a empresa sobre a obrigatoriedade de contratação de PCDs, pessoas com deficiência, mas foi informado de que não havia nenhuma exigência legal nesse sentido. Diante dessa informação, diante dessa informação e da legislação vigente, assinar a alternativa correta. Tá? As empresas, gente, vamos lá. No serviço público, como é que funciona? Tem uma cota lá de 5 a 10% lá, no mínimo 5% tem que ser voltadas para PCD. Tá? Isso no serviço público. Mas se você tem um amigo lá, tem uma lojinha pequenininha, 3 pessoas trabalhando nessa lojinha, como que esse amigo vai conseguir manter o PCD? Então, realmente, existe lei da CLT para a gente ter cotas para PCD. Só que isso é para empresas grandes, que nem a letra A. Empresas com mais de 100 pessoas. Tá? Mais 100 empregados, ó, são obrigatórias a reservar de 2 a 5% das vagas para pessoas com deficiência, conforme previsto na lei. Isso aqui, em toda empresa, qualquer coisa que você montar, tiver mais de 100 pessoas, de 2 a 5% tem que ser PCD. Tá? É regra. Mas como que eu ia saber esse final da prova? Eliminando. Olha só, olha a letra B. A empresa não é obrigada a contratar pessoa com deficiência, pois a inclusão no mercado de trabalho deve ocorrer de forma espontânea, sem interferência do Estado. Então me diga, o que não tem interferência do Estado? Tudo tem interferência do Estado. Então isso aqui está errado. E outra, existe a lei, tanto é que no serviço público a gente tem esse 5% também, para todo serviço público, porque não existe nenhum órgão público com menos 100 pessoas, né? Por isso todo serviço público vai ter esse 5%, então tá errado esse aqui, ó. Você fala que não tem como, é como se você estivesse falando que não tem uma ação afirmativa para os PCD. Tá vendo isso aqui, uma ação afirmativa? Os grupos das pessoas com deficiência. Esse grupo de pessoas é mais difícil de conseguir uma vaga, porque, por exemplo, às vezes a empresa prefere contratar alguém que anda do que um cadeirante. Ou é mais fácil a empresa contratar alguém que ouve todo mundo do que um surdo. E muitas vezes o surdo não fala também. Ó, gente, surdo e mudo não existe não, tá? Ou a pessoa surda, ela é muda, é uma das duas, mas quem nunca ouviu, às vezes não vai conseguir falar também, tem que ter um treino, tem tudo, tá? Aí o que vai acontecer? Esse grupo de pessoas
é mais difícil para eles conseguirem um emprego, porque a empresa pensar, opa, se eu contratar esse surdo, eu vou ter que treinar toda a minha equipe, vou ter que gastar dinheiro com treinamento, ensinar eles língua de sinais, não sei o que, não sei o que. Então por isso que teve essa ação afirmativa para o PCD. Tá legal? C. Reserva de vaga para pessoas com deficiência se aplica apenas ao setor público. Não, tá? Porque tem que ajudar em toda forma. Tem que ser uma ação afirmativa. Ações afirmativas é aquela ação que o governo faz para tentar diminuir o prejuízo de um determinado grupo está tendo na sociedade. A empresa pode decidir livremente se deseja ou não contratar. Não, existe uma lei, tá? Não é decidir livremente. Se tem mais de 100 funcionários, ela é obrigada a contratar. Ela vai decidir livremente se for uma empresa pequena, como aqui não falou. Tá? For uma empresa, tem 3 funcionários, sabe? Eu vou decidir se eu quero ou não. Mas se tiver 100 pessoas, aí já é obrigatório, tá legal? Então, nosso gabaritão aqui dessa é a letra A. Então, basta você lembrar. A partir de 100 pessoas, é obrigado a contratar, tá? É uma ação afirmativa. Nem sempre a questão em cima ali vai estar falando, é uma ação afirmativa, é uma política pública. Não. Se está defendendo, se está tentando resolver um problema de um grupo específico de pessoas, como falou PCD, LGBT, negros, a pessoa lá da enchente, lá que eu te falei, tem uma tromba d'água na cidade, que lá virou um grupo de pessoas. Defender um grupo de pessoas é uma política pública, é uma ação afirmativa, tá? Um grupo de quilombolas reivindica a posse definitiva de um território que ocupam há mais de um século, mas enfrenta a resistência de fazendeiros locais, que alegam ter adquirido legalmente a terra. O governo federal analisa a situação com base nos princípios das ações afirmativas e na Constituição Federal. Com base na legislação vigente, é correto afirmar que, letra A, as comunidades quilombolas têm direito à regularização de suas terras por meio de titulação, definida conforme previsto no artigo tal, das disposições constitucionais. Ou seja, falou que a Constituição permite eles continuarem lá. Na letra B, falou que apenas comunidades indígenas possuem o direito à demarcação de terras no Brasil, não havendo previsão legal para a regularização de territórios quilombolas. Você lembra que eu te falei já lá nas primeiras questões? Excluir um grupo está errado. Por que o indígena vai ter direito e o quilombola não? Por que esse grupo aqui tem direito e o de cá não? Excluir um grupo, falar que só um tem direito, você não marca essa questão, tá? C. Os fazendeiros têm prioridade na posse da terra, pois a propriedade privada tem primazia sobre direitos coletivos. Não. Direito coletivo sempre vence, tá legal? Por exemplo, já tem um caminho para construir uma rodovia. Essa rodovia vai ser muito importante para várias pessoas da comunidade, mas tem uma casinha lá no meio. O governo consegue tirar essa pessoa dessa casa. Supremacia do poder público. Porque o coletivo ganha do privado. Essa casa está beneficiando uma pessoa aqui, mas essa rodovia vai beneficiar várias pessoas. O coletivo sempre na frente. Lembra, serviço público é para o bem público, para o bem coletivo, tá? D. As ações afirmativas voltadas às comunidades quilombolas se limitam à educação e à cultura, não abrangendo o direito à terra. Tá vendo de novo? Excluindo. Opa, por que a ação afirmativa? A ação afirmativa, eu falei, é algo que a gente faz para resolver o problema de alguém. Problema de quem? Dos quilombolas. Então você vai resolver o problema que eles estão tendo na educação, porque eles vão levar, sei lá, uma escola até lá para eles. Ou então resolver o problema da cultura, que a cultura deles está acabando, vão difundir mais.
Então, por que não pode também na terra? Por que está excluindo a terra? Porque é só educação e cultura. Lembra, se excluiu alguma coisa, em cima, indígena podia, quilombola não podia. Agora, cultura e educação pode, terra não pode. Exclusão a gente não aceita. Tá? Por isso, com esse monte de eliminação que a gente teve na B, C e D, isso sobrou para mim a letra A. Então, a letra A está falando que a Constituição garante a essas pessoas, a comunidade quilombolas, ter direito à regularização de suas terras por meio de titulação definitiva. Isso está na Constituição Federal, tá? Lembra que quilombola vai cair do seu concurso, minorias vai cair bastante do seu concurso. Por isso eu estou trazendo essas questões, misturando minorias com ações afirmativas, que é assim que a sua prova vai vir. Esse assunto caiu 3 questões na prova do ano passado, porque geralmente é 20 questões, conhecimentos gerais. Mas são 5, 6 matérias, 3 questões de cada matéria mesmo. Então isso aqui mesmo, tá? E se sua apostilinha é suficiente para acertar essas questões? Sim. Que lá eu falo tudo que vem caindo no concurso sobre ações afirmativas, sobre políticas públicas, tem exemplos, tem exercício de fixação, tem 50 questões lá de probleminhas que nem essa aqui. Tem a apostila do ano passado que eu tô dando de brinde aqui agora para vocês também, tá legal? Vou tentar gravar umas aulas inéditas lá, 1 ou 2 aulinhas só de revisão também, que eu não colocarei aqui no YouTube, especialmente para você que estará lá comprando essa apostila, tá legal? 20 reaisinhos, baratinha, só pra gente manter mesmo aqui o canal, tá? Porque pra gente continuar com esse trabalho, porque tá um pouco difícil. Eu sei que tá difícil para todo mundo, só que eu não quero abandonar vocês, eu quero ajudar vocês a passar nesse concurso, tá? Vamos lá, continuar. Prefeitura de Divinópolis. Uma pesquisa identificou que pessoas LGBTQIA+, sofrem maior dificuldade de acesso ao mercado de trabalho e enfrentam altas taxas de violência. Diante disso, alguns municípios criaram políticas afirmativas, como programas de empregabilidade e centros de acolhimento para vítimas de violência. Com base nos princípios das ações afirmativas, qual alternativa está correta? Essas políticas são legítimas, pois o Estado tem o dever de proteger grupos vulneráveis e garantir a inclusão social. Com razão, diante de alguns municípios criaram políticas afirmativas, um programa de empregabilidade para empregar as pessoas LGBT. Agora eu entendi a questão. As pessoas LGBTQIA+, lá em Divinópolis, não estavam conseguindo trabalho. Por não conseguir trabalho, a prefeitura de Divinópolis, o que ela fez? Ela fez lá algumas ações afirmativas para alguns programas de emprego para essas pessoas, ajudar essas pessoas a conseguirem emprego. Porque qual é o problema do grupo LGBTQIA+, que eles não conseguiam entrar no mercado de trabalho. Então a ação da prefeitura é como introduzir essa pessoa no mercado de trabalho. Ela fez o programa dela. Essas políticas são legítimas? Letra A fala o que é? Sim. É isso mesmo que o governo tem que fazer. Tem algum grupo precisando de ajuda? Ele tem que fazer uma ação, que a ação dele fazer programa de emprego para essas pessoas. Tá? Pois o Estado, aqui para enganar, colocou que o Estado tem o dever de proteger. Se o Estado tem o dever de proteger, apesar de a questão falar toda em cima da prefeitura de Divinópolis, quem falou que o Estado não tem o dever de proteger também? Tá vendo? Uma coisa não está contradizendo a outra. Colocou o Estado aí também para confundir o pessoal. Grupos vulneráveis e garantir sua inclusão social. Já na letra B, falou que políticas afirmativas para a população LGBTQIA+, são desnecessárias, pois a legislação já garante igualdade para todos. A legislação federal, nossa Constituição, fala todos são iguais perante a lei. Mas você sabe que cada grupo tem uma necessidade diferente de outro grupo. Então, ser igual não é, por exemplo,
Já viu aquele desenho que tem tipo um muro, os meninos querem ver do outro lado, e se coloca todo mundo da mesma altura, quem é mais alto consegue ver e o outro mais baixo não consegue ver? Aqui, igualdade não é da mesma coisa para todo mundo. Tá? Isso é igualdade, tá? A mesma coisa para todo mundo. A administração pública tem que trabalhar na equidade. O que é uma equidade? Dá mais a quem mais necessita, dá menos a quem menos necessita. O pessoal da escola pública não estava conseguindo entrar nas faculdades federais mais. O que aconteceu? O governo teve que tirar um pouco das vagas, dar mais vagas para o pessoal da escola pública, porque eles estavam precisando mais. Aqui, quem está precisando mais? Opa, é todo mundo igual perante a lei? É. Mas por que quem não é LGBTQIA+, estava conseguindo emprego, e quem é da comunidade LGBTQIA+, não estava? Então, se eu dasse o mesmo tanto de... Não ia equilibrar as coisas. Eu tenho que arranjar uma coisa específica para aquele grupo, para poder equilibrar no mercado. É igual eu falei lá no meu serviço, 100 pessoas e um negro. Adianta falar adianta falar que vai ter a mesma oportunidade? Não. Todo mundo vai pagar o mesmo tanto de inscrição, fazer a prova, concorrer o mesmo tanto de vaga, tá tudo igual. Vai fazer ter mais negros lá no serviço? Não. O que vai fazer ter mais negro? Separar uma quantidade de vagas só para negro, para incentivar eles a fazerem a prova. Ou, sei lá, tem alguns grupos, por exemplo, que faz doação de medula, não paga inscrição, está incentivando esse pessoal a fazer a prova para colocar esse pessoal lá também. Está incentivando esse pessoal também a doar medula. Tá? Então não tem esse negócio de falar aqui, ó, que é desnecessária para um grupo. Não, se esse grupo, você vê que está precisando, tem que fazer algo, é dever do Estado, do município, resolver isso. C. A implementação dessas pessoas deve ser opcional, dependendo do interesse de cada gestor público, sem necessidade de regulamentação nacional. A implementação das políticas deve ser opcional, dependendo do interesse de cada gestor. Bom, perante a lei, ele seria obrigado. Perante a lei, ele deveria saber. Mas acaba, você sabe, no mundo real, o gestor vai virar cara para alguns tipos de grupo e vai beneficiar outros tipos de grupo. Na vida real é assim mesmo, tá? Mas ele não pode ser opcional. Igual a gente viu lá em cima, é dever do Estado proteger. É dever. Apenas organizações da sociedade civil podem promover ações afirmativas para a população LGBTQIA+, sem envolvimento do governo? Não, é dever do governo fazer isso. Pode organizações sem fins lucrativos, organizações sei lá do que, fazer alguma coisa? Pode, até bom. Tem uma organização específica para eles. Ótimo, vai ajudar demais. Mas o Estado não tem que cruzar os braços e falar, já tem gente lá para mexer. Não, ele também tem que fazer a parte dele. É dever, tá? Não é opcional. Por isso, nosso gabarito é a letra A. Essas políticas são legítimas, pois o Estado tem o dever de proteger grupos vulneráveis, não importa que grupo que é, e garantir sua inclusão social. Tá legal? Mais uma. O governo federal aprovou um programa de habilitação popular para atender famílias de baixa renda. Tá vendo? É um outro grupo, grupo família de baixa renda. No entanto, a decisão de onde construir as moradias enfrenta resistências de moradores das áreas escolhidas, que alegam impactos negativos como aumento da densidade populacional e desvalorização imobiliária. Tá? Então temos dois grupos. Tem um grupo aqui de baixa renda. Aí eles arranjaram para esse grupo, construíram moradias para esse grupo. Só que os moradores da área escolhida, os moradores da área, é um outro grupo, ele não é de baixa renda. Eles não querem mais pessoas, eles não querem pessoal de baixa renda lá.
Eles não querem muita gente também lá, porque se aumentar a população lá, vai diminuir o preço dos imóveis. Se esse pessoal de baixa renda for para lá, eles vão fazer umas casas feias, uns barracos, e vai desvalorizar a minha casinha aqui. Eu não quero eles lá. Talvez são grupos diferentes tendo conflito. Um precisa da casa. O governo tem que fazer uma ação afirmativa para essas pessoas de baixa renda ter sua casinha. Já o outro grupo não está achando que vai levar prejuízo nessa conversa. Tá? O governo pode revogar a decisão sem justificativa, já que a implementação depende exclusivamente da aceitação social. Não, eu falei, o coletivo está acima do privado. Você viu hoje a questão passada que eu falei? O coletivo está acima do privado. Se o governo perceber que um grupo grande de pessoas serão beneficiados e uma minoria de pessoas que está chateada lá brigando, o coletivo vai vencer. Tá? Eu falei, pode acontecer. Olha o pode, não deve. O deve sempre está errado. Tá? O governo pode revogar a decisão sem justificativa? Não. Se ele for revogar alguma coisa, ele tem que justificar. Tá? Ele tem que justificar. O que é revogar? Eu fiz uma decisão, não, mudei de ideia. Isso é revogar. Tá? Anular é uma coisa assim, eu fiz uma decisão, mas ela está contrária à lei. Aí você anula. Eu fiz uma decisão que não é contrária à lei. Construir casa não é contrária à lei. Então, eu não quero ela mais, eu vou revogar. Mas se eu for revogar, eu justifico. E não depende exclusivo, mas o erro maior aqui, que eu vejo, é exclusivo. Porque não depende só disso. Ele pode revogar? Pode, já falei que pode. Só que ele vai revogar justificando, coloca motivo que está revogando. Estou revogando por causa disso, por causa dos moradores alegaram isso. Só que não é exclusivamente a aceitação social. Ele tem que ver qual que é o melhor benefício para um grupo maior. Temos um coletivo aqui sendo beneficiado com uma casa e temos aqui poucas pessoas privadas. Então tem que olhar isso também. São vários fatores que a gente olha, às vezes é isso. Tá? Olha também, existe uma outra localidade, o governo tem outras terras que pode construir essa casa, que não vai atrapalhar esse grupo também. Também, existem vários cenários como pode. Tá? Mas quando colocou exclusivamente, está muito restrito. Jamais, também está muito restrito. Somente dessa maneira, está muito restrito. Aí você marca errado. B. A resistência social é irrelevante para a implementação de políticas públicas. E a decisão final deve ser imposta sem negociação. Resistência social irrelevante. Também não é não. Porque será que estão com razão também? Esse grupo não é deputado, será que tem razão? Não vai ser irrelevante, ele tem que olhar. Será que não é um grupo grande que vai ser prejudiciado? Será que o coletivo não é esse pessoal que está sendo prejudiciado? Será que não teria outro local para colocar isso? Então a resistência social não é irrelevante. Vai fazer as pessoas pensarem, o pessoal do governo pensar: opa, estou colocando aqui, mas eu não percebi que ia prejudicar alguém. Não tem outro lugar para pôr. Então eu vou colocar aqui mesmo. Tá? Mas é relevante sim, pelo menos para eles pensar: opa, eu não percebi que ia ser prejudicial. Será que eu tenho outro lugar para pôr? Será que tem dinheiro suficiente para construir em outra localidade? Será que existe outra maneira de resolver isso? É relevante sim, tá? Nunca fala com o grupo que está irrelevante, sempre está errado. C. Conflitos entre diferentes grupos de interesse podem dificultar a implementação da política, exigindo estratégias de mediação e convencimento. Conflitos de diferentes grupos, aqui tem dois grupos, quem vai ganhar a casa e quem já mora lá, né? Tem dois grupos, podem dificultar a implementação da política. Sim, os dois grupos aqui, um não está entendendo com o outro. Existe então uma estratégia de mediação, então o governo vai ter que mediar entre os dois e convencer. Ele vai lá, vai olhar um lado, vai olhar o outro, ver se realmente pode
vai prejudicar o lado, se não vai. O que eu posso fazer aqui para amenizar, para não prejudicar as casas dos outros, para as casas aqui não desvalorizarem? Tem várias maneiras que a gente pode aqui, e aqui está certo. Conversar é sempre a melhor maneira. O programa de habitação pode ser executado em qualquer localidade sem necessidade de análise de impactos sociais. Não, você tem que olhar o impacto ambiental, social, urbano. Impacto urbano que social, isso aqui ó, tá prejudicando quem já morava lá. Tem que olhar tudo, tá legal? Essas foram as questões de hoje, espero que tenha gostado. Se você quiser adquirir uma das nossas apostilas, o link está logo aqui embaixo, tem certeza. Essa apostilinha, rapidinho, você vai entender tudo que está lá, que tá uma linguagem bem simples e clara e fácil para você passar nessa prova.